A casa parecia mais vazia do que nunca. Desde que seu filho se fora, Laura não conseguia se livrar da sensação de vazio absoluto que preenchia cada cômodo. As sombras das paredes pareciam acompanhá-la com olhos silenciosos, e o ar carregava o peso do que nunca mais voltaria. Ela tentava ocupar o tempo com pequenas tarefas, como arrumar a casa ou limpar o que já estava limpo, mas nada parecia capaz de dissipar aquele silêncio insuportável. O velho piano no canto da sala, imóvel e empoeirado, era uma presença constante que a assombrava. Foi nele que seu filho tocou pela última vez, uma melodia que ecoava em sua mente com a persistência de uma memória que não queria esquecer, mas também não conseguia suportar. Cada nota, tocada por pequenas mãos, trazia de volta lembranças de um riso que agora se calara. Naquela noite, Laura sentou-se em silêncio, abraçada pelas memórias que a casa guardava. Era um ritual solitário que ela repetia sem pensar, esperando talvez ouvir algo, uma resposta, uma confirmação de que ele ainda estava ali, em algum lugar entre o silêncio e a saudade. Foi quase imperceptível no início, uma nota suave de piano, perdida no meio da madrugada. Laura estava prestes a cair no sono quando o som a arrancou de seu torpor. Ela permaneceu imóvel, o coração disparado, tentando decifrar se aquilo era real ou apenas um truque de sua mente cansada. A nota ecoou novamente, seguida por outra, lenta e hesitante, como se quem a tocasse estivesse escolhendo com cuidado cada tecla. Uma onda de frio atravessou seu corpo. O som vinha da sala, onde o piano estava. Inquieta, ela se levantou, atravessando o corredor escuro, cada passo um sussurro contra o silêncio. Ao chegar à sala, ficou de frente para o piano, mas o encontrou fechado e inerte, com a tampa cobrindo as teclas, como sempre estava desde o acidente. Laura ficou ali por alguns minutos, parada, como se esperasse que o som retornasse. Mas nada aconteceu. O vazio a envolveu novamente, e ela tentou convencer a si mesma de que era só a solidão jogando com sua mente. Voltou para o quarto, tentando afastar aquele desconforto crescente, mas não conseguia deixar de ouvir, em sua mente, a nota solitária repetindo-se. Era apenas o luto, pensou. Apenas um eco do que uma vez existira. Ela se encolheu na cama, lutando para se convencer disso, enquanto o som fantasmagórico parecia ressoar em algum lugar distante, chamando-a de volta. Na noite seguinte, a melodia voltou. Desta vez, não foi uma única nota solitária. Era uma sequência hesitante de acordes, como uma lembrança distante, tocada com ternura. Laura despertou imediatamente, sentindo o arrepio percorrer sua pele, o coração martelando no peito. Ela se levantou devagar, tentando manter o silêncio enquanto se aproximava novamente da sala. Parou na porta e esperou, os olhos fixos no piano à frente. As teclas continuavam silenciosas, imóveis. Mas o som continuava a ecoar, suave e indistinto, como se estivesse tocando não no piano, mas no próprio ar ao redor dela. As notas eram tristes, carregadas de uma nostalgia familiar que a fazia lembrar das manhãs em que ele a surpreendia com pequenas melodias, os dedos ainda incertos sobre as teclas. Na manhã seguinte, decidiu desabafar com sua amiga mais próxima, Marta. Contou-lhe sobre a música, mas hesitou em compartilhar o medo crescente que a perturbava. Marta ouviu pacientemente, mas ao final, apenas sugeriu que Laura considerasse falar com um profissional sobre sua perda. Era provável, segundo Marta, que tudo fosse fruto do luto profundo que ela ainda carregava. Laura concordou, mas sentia que havia algo mais. Algo vivo e insistente naquela melodia, que retornava todas as noites, envolvendo-a em um abraço frio, porém familiar. No fundo, uma dúvida persistente começava a se formar. Ela se perguntava se a presença de seu filho estava realmente ali, tentando alcançar algum tipo de conexão. Nos dias que se seguiram,
Cada nota parecia ganhar intensidade, como se exigisse sua atenção, deixando-a presa em uma angústia crescente que parecia não ter fim. Certa noite, quando as notas soaram novamente, Laura decidiu que não podia mais evitar. Envolta pela melodia, sentou-se na beirada do sofá, fixando o olhar no piano à sua frente. A música era agora uma doce tortura, cada acorde uma lembrança dolorosa que trazia seu filho de volta em flashes de imagens e sorrisos, fragmentos de um passado que jamais se repetiria. Respirou fundo e, num impulso, aproximou-se do piano. Sentiu o ar ao redor esfriar levemente, como se uma presença invisível estivesse ali, esperando. Uma angústia antiga e profunda crescia dentro dela, mas também havia um estranho conforto naquela sensação, como se de alguma forma seu filho estivesse ao seu lado. Tremendo, Laura sentou-se no banquinho e colocou as mãos sobre a tampa fechada das teclas. Ficou ali, parada, esperando que algo acontecesse. E então, a melodia parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Laura sentiu seu coração acelerar. O ar parecia mais denso, e ela sentiu uma espécie de toque, quase um sussurro, deslizar sobre seus ombros. Com a respiração presa, murmurou o nome do filho, numa tentativa desesperada de invocar alguma resposta, algo que confirmasse o que ela sentia. Em resposta, apenas o som de uma única nota, lenta e suave, como um eco, soou de algum ponto distante. As lágrimas escorreram por seu rosto. Laura sentia que seu filho estava tentando se comunicar, de alguma forma preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A música era a ponte que ligava os dois mundos, uma despedida que ela ainda não conseguirá aceitar completamente. Ao se afastar do piano, percebeu que a única maneira de libertá-lo talvez fosse aceitar o que mais temia, deixá-lo ir. Mas não sabia se teria forças para enfrentar o que estava por vir. Laura passou o dia seguinte mergulhada nas lembranças do filho. A melodia insistente a perseguia mesmo durante o dia, ressoando em sua mente como uma lembrança vívida. Tentava se concentrar em outras coisas, mas tudo parecia lhe apontar de volta ao piano, a última vez que ouvirá aquela música antes do acidente. Sentada em sua cadeira, permitiu-se retornar àquela manhã específica. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto de seu filho enquanto ele tentava tocar a melodia que ouvirá em um filme. As notas eram ainda incertas, mas cheias de entusiasmo. Naquela época, ele insistia em repetir o trecho até acertar cada nota, e ela sempre se sentava ao lado, observando com orgulho e encorajamento. Naquela manhã, ele finalmente conseguirá, e o sorriso que ele lhe deu foi um dos mais radiantes que ela já vira. Era também a última vez que o veria tocar. Agora, ao recordar esse momento, Laura percebeu a razão por trás da melodia insistente. Era o mesmo trecho que ele tocará naquele dia, e o eco que ela ouvia não era apenas uma memória, mas a essência de um desejo não realizado, uma despedida nunca completa. Laura percebeu que sua recusa em deixá-lo ir estava aprisionando ambos em um ciclo de dor e saudade. Com o coração pesado, Laura aceitou que seu filho não podia partir enquanto ela insistisse em reviver aquele momento. Ele estava preso à lembrança, e ela era a única que podia libertá-lo. Perceber isso lhe trouxe um misto de dor e alívio, e ela se preparou para a despedida que adiara até então. Naquela noite, Laura caminhou em silêncio até o piano, decidida a encerrar aquele ciclo que aprisionava a ambos. Sentou-se no banquinho com as mãos trêmulas, a dor de sua decisão pesando como um fardo sobre os ombros. Ela sabia o que precisava fazer, mas uma parte de si ainda resistia. Despedir-se parecia como perder seu filho pela segunda vez. Com um suspiro trêmulo, ela abriu a tampa do piano, revelando as teclas que ele tanto amara. Lentamente, começou a tocar a mesma melodia que ele repetira na manhã do acidente, os dedos deslizando sobre as teclas com um toque suave e hesitante. A música ecoou pela sala,
preenchendo o vazio da casa com notas carregadas de saudade. Era como se, ao tocar, Laura estivesse lhe dando permissão para partir, para seguir em paz. Enquanto tocava, sentiu uma presença familiar se formar ao seu lado, um toque sutil de conforto e carinho. Cada acorde parecia arrancar um pedaço de sua dor, aliviando o peso que carregara por tanto tempo. E então, ao fim da melodia, parou e sussurrou as palavras que nunca havia conseguido dizer: "Adeus, meu amor." Assim que as palavras deixaram seus lábios, a sala pareceu ficar mais leve, como se o próprio ar suspirasse em alívio. Uma brisa suave acariciou o rosto de Laura, e, num último gesto de adeus, ela sentiu que o espírito de seu filho estava finalmente em paz. O silêncio tomou conta da casa, mas agora era um silêncio tranquilo, não mais carregado de angústia. A tampa do piano fechou-se suavemente, e Laura soube que ele não retornaria. Mas, ao mesmo tempo, sentia que ele sempre estaria ali, guardado em suas memórias, onde poderia visitá-lo sem dor ou culpa. Ela levantou-se, a alma mais leve, aceitando que, embora nunca o esquecesse, precisava seguir adiante. Nos dias que se seguiram, a casa de Laura permaneceu em um silêncio profundo, mas agora, esse silêncio não a assombrava. Era como se o ambiente finalmente tivesse encontrado paz, sem a melodia assombrada para ecoar pela casa. As noites tornaram-se mais tranquilas, e Laura já não acordava sobressaltada, esperando ouvir as notas familiares do piano. Ainda assim, de tempos em tempos, ela se pegava olhando para o instrumento, esperando, talvez, sentir novamente aquela presença que fora tão real para ela. Porém, não havia mais o frio no ar, nem o peso de uma presença invisível. Apenas uma leveza solitária, que trazia consigo uma calma inesperada. Laura sabia que, embora ele tivesse partido, o amor e as memórias ficariam com ela, gravados nas pequenas lembranças cotidianas. A saudade estava ali, mas agora tinha um novo tom, um sentimento suave e menos desesperado, como uma melodia que tocava apenas na sua memória. Às vezes, pensava ouvir uma nota perdida, uma breve saudação, como um sussurro de que seu filho estaria sempre ali de alguma forma, acompanhando-a. Com o tempo, Laura começou a redescobrir pequenas alegrias e reconstruir sua vida, carregando o silêncio com a serenidade de quem havia aprendido a deixar ir. E, em cada canto da casa, ela sentia que seu amor continuava, intacto, como uma melodia invisível tocando para sempre. A nova casa estava quase pronta, com caixas espalhadas pelos cômodos e o cheiro de tinta fresca no ar. Era uma oportunidade de recomeço para a família. A mãe, o pai e a pequena Isabela, de apenas 6 anos. Em um domingo ensolarado, resolveram passear pela cidadezinha, explorando ruas antigas, jardins bem cuidados e pequenas lojas de antiguidades. Na praça central, encontraram um leilão de itens raros e decidiram olhar mais de perto. Logo que entraram, a menina foi atraída por uma boneca de porcelana, com um vestido de renda desbotado e um olhar profundo, como se contivesse uma melancolia em suas feições delicadas. A boneca tinha cabelos loiros em cachos rígidos e olhos escuros que pareciam seguir quem a observava. Isabela, encantada, a segurou com cuidado, e a mãe, hesitante, observou o rosto da boneca, sentindo uma leve pontada de desconforto. "Podemos levar ela para casa, mamãe?", implorou a menina, os olhos brilhando de expectativa. A mãe respirou fundo, ainda insegura. Havia algo na boneca que a incomodava, um detalhe que ela não conseguia identificar, mas a insistência de Isabela acabou vencendo. Ela comprou a boneca, que a filha abraçou imediatamente, como se já fosse sua companheira inseparável. Quando voltaram para casa, Isabela levou a boneca para seu quarto, colocando-a ao lado de seus travesseiros. A mãe ficou parada na porta, observando a filha aninhar-se ao lado do brinquedo novo com um sorriso pacífico, mas ainda sentia um nó apertado no estômago.
Algo sobre aquele olhar fixo da boneca parecia passar um aviso silencioso, mas ela preferiu não pensar mais nisso. Os primeiros dias com a boneca foram tranquilos. Isabela a carregava para todos os lados e se recusava a dormir sem ela. O pai ria da fixação da filha, mas a mãe sentia um desconforto crescente. Havia algo na maneira como a boneca estava sempre posicionada no quarto da filha, voltada para a porta, como se observasse quem entrava, que a deixava inquieta. Certa noite, ao colocar Isabela para dormir, a mãe ouviu a filha sussurrar, como se conversasse com alguém. Ela entrou no quarto, perguntando com quem falava, e Isabela respondeu com naturalidade: "Com minha boneca, mamãe." Ela me contou um segredo. A mãe franziu a testa, intrigada. "Um segredo? E o que ela disse?" "Ela disse que você tem medo de tempestades", respondeu Isabela, com um sorriso inocente. A mãe ficou perplexa. Ninguém sabia daquele medo, algo que carregava desde a infância. Tentando esconder a surpresa, ela apenas sorriu e deu um beijo de boa noite em Isabela, saindo do quarto com o coração batendo mais rápido. Ainda era possível ouvir a menina sussurrando baixinho. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a contar outros segredos que, segundo ela, a boneca lhe revelava. Eram pequenos detalhes sobre os pais, coisas banais mas íntimas, que a filha não deveria saber. A mãe tentava não dar importância, mas era difícil ignorar. As conversas entre Isabela e a boneca ficavam cada vez mais frequentes, e a menina passou a acordar no meio da noite, murmurando coisas para o brinquedo com uma intensidade perturbadora. No fundo, a mãe sentia que havia algo muito errado, mas, relutante em tirar a boneca da filha, decidiu não interferir. Ela acreditava que era apenas uma fase. As noites tornaram-se longas para a mãe. Cada vez que ia ao quarto da filha, sentia um frio estranho no ar, e as palavras sussurradas de Isabela lhe causavam uma inquietação impossível de ignorar. Uma noite, enquanto colocava Isabela para dormir, a menina encarou com aqueles olhos curiosos, segurando a boneca no colo como sempre. "A boneca me contou outro segredo seu, mamãe", disse ela, com um tom sério. A mãe engoliu em seco, tentando manter o semblante calmo. "E o que ela disse, querida?" Isabela hesitou por um instante, depois falou com voz suave. "Ela disse que você era muito sozinha quando era criança. Que ninguém brincava com você na escola." O estômago da mãe revirou. Aquela era uma lembrança dolorosa que guardava profundamente enterrada, um segredo que nunca havia compartilhado com ninguém, nem com o próprio marido. O coração acelerado, ela tentou disfarçar o choque com um sorriso. "Isso é só uma invenção", querida, disse, mas Isabela apenas sorriu de volta, sem se convencer. Nos dias seguintes, os segredos da boneca tornaram-se mais sombrios, trazendo à tona memórias que a mãe queria esquecer. O medo de perder a própria filha, inseguranças antigas e até episódios de sua infância que julgava irrelevantes. Cada noite trazia uma nova confissão inesperada, e ela sentia que, de algum modo inexplicável, a boneca sabia muito mais do que qualquer objeto comum poderia saber. Foi então que, incapaz de ignorar as coincidências e sentindo que estava ficando à beira de um colapso, a mãe tentou tirar a boneca do quarto de Isabela. No entanto, a menina implorou, chorando e se agarrando ao brinquedo com uma devoção desconcertante. "Eu preciso dela, mamãe. Ela é minha amiga de verdade", gritava a criança, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cansada e vencida, a mãe deixou a boneca com Isabela. No entanto, não conseguia mais dormir, sendo atormentada pelas memórias que a boneca parecia arrancar de dentro de si. Ela começou a investigar mentalmente como um simples brinquedo poderia trazer à tona tantos detalhes ocultos e incômodos. Cada vez mais convencida de que havia algo de sinistro ali, a mãe decidiu que precisava saber de onde aquela boneca tinha vindo, e,
principalmente o que ela realmente era. Determinada a encontrar respostas, a mãe iniciou uma busca discreta sobre a boneca. Começou ligando para a loja de antiguidades onde a compraram, mas o dono disse que não tinha informações detalhadas, apenas que a boneca vinha de uma casa de família muito antiga, de pessoas que preferiam o anonimato. No entanto, ele se lembrou de algo. Aquela boneca específica sempre acabava voltando ao leilão, como se as pessoas não quisessem ficar com ela. Perturbada, a mãe decidiu explorar os arquivos da cidade. Em uma tarde chuvosa, foi até a pequena biblioteca local e pesquisou sobre a história da região. Não demorou muito para que encontrasse uma notícia antiga. Décadas antes, uma família havia enfrentado uma tragédia que abalou a cidade. A filha mais nova, uma garota de 7 anos chamada Beatriz, morreu de forma misteriosa, e sua mãe, meses depois, teve um colapso nervoso e confessou que a boneca da filha sussurrava segredos horríveis sobre seu passado. Depois da confissão, a mãe desapareceu e nunca mais foi vista. A mãe leu aquelas palavras com um frio percorrendo sua espinha. As descrições na notícia eram sombrias demais para serem coincidências. A boneca parecia repetir o ciclo de décadas passadas, revelando segredos e desenterrando medos até consumir por completo quem estivesse em contato com ela. Sentiu que precisava se livrar da boneca imediatamente. Ao voltar para casa, encontrou Isabela segurando o brinquedo, conversando com ele em murmúrios baixíssimos. Quando a menina viu, deu um sorriso estranho e disse, como se estivesse repetindo algo que ouvirá: "Ela gosta dos segredos que você esconde, mamãe." Todos eles. Desesperada e tomada pelo pânico, a mãe tentou pegar a boneca, mas Isabela segurou com força, como se fosse parte de seu corpo. Sentindo-se cada vez mais impotente, a mãe percebeu que Isabela já estava sob a influência da boneca. Ela sabia que tinha que se preparar para um confronto final, antes que sua filha se perdesse completamente para aquele brinquedo. Naquela noite, uma tempestade violenta desabou sobre a cidade, e a mãe, incapaz de dormir, ouviu sussurros vindos do quarto da filha. Um frio inexplicável percorreu seu corpo. Ela se levantou, seu coração batendo descompassado, e caminhou até o quarto de Isabela, onde uma fresta de luz escapava pela porta entreaberta. Ao abrir a porta, encontrou a filha sentada na cama, abraçada à boneca, balançando-se para frente e para trás. O olhar de Isabela parecia distante, vazio, e ela murmurava baixinho enquanto acariciava os cabelos loiros da boneca. Com voz frágil, repetia palavras que a mãe reconhecia, frases que vinham direto de suas memórias, palavras que ela mesma dissera em momentos de profunda tristeza. A mãe se aproximou devagar, sentindo o peso das revelações que sua filha, sob a influência da boneca, estava repetindo. Ela tentou chamar por Isabela, mas a menina não respondeu. Era como se estivesse em um transe profundo, prisioneira de algo que a mãe não conseguia compreender. Desesperada, a mãe avançou e arrancou a boneca das mãos da filha. O toque do brinquedo era gelado, e, por um instante, ela sentiu um impulso estranho, como se a boneca estivesse tentando manter seu domínio sobre Isabela. Respirando fundo e cheia de medo, ergueu a boneca e, com toda a força que conseguiu reunir, arremessou-a contra o chão. O rosto de porcelana se estilhaçou em pedaços, espalhando fragmentos por todo o quarto. Isabela soltou um grito agudo e caiu de joelhos ao lado dos cacos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela encarou a mãe com um olhar de fúria e dor. "Por que você fez isso? Ela era minha amiga. Ela só queria me proteger dos seus segredos." A mãe, ainda tremendo, tentou explicar, mas sabia que as palavras seriam insuficientes. As memórias que a boneca havia desenterrado não desapareceriam. A conexão entre ela e sua filha estava quebrada, irreparavelmente. O silêncio no quarto era denso, e a sensação de perda preenchia o ar.
Ela sabia que, mesmo destruída, a influência da boneca continuaria a assombrar suas vidas. Os dias que se seguiram ao confronto foram silenciosos e pesados. Isabela, antes alegre e afetuosa, tornou-se distante. Ela evitava olhar para a mãe, e quando falava, sua voz era fria e ressentida, como se as palavras carregassem o peso de uma desilusão insuportável. A mãe tentava reaproximar-se, mas cada tentativa era recebida com o mesmo olhar vazio, como se uma barreira invisível e indestrutível a separasse. Numa tarde de inverno, enquanto organizava o quarto de Isabela, a mãe encontrou um pequeno fragmento de porcelana sob a cama da filha, um pedaço esquecido da boneca. Era o canto de um dos olhos, ainda escuro e fixo, emanando um brilho estranho. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela rapidamente guardou o fragmento em uma gaveta, convencida de que se livrar daquela última peça encerraria o tormento. No entanto, naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ouviu um sussurro suave vindo do corredor. Ela parou, imóvel, e sentiu o mesmo frio inexplicável que a dominara nas noites anteriores. Com o coração pesado, seguiu o som até o quarto de Isabela, mas, ao abrir a porta, encontrou a menina dormindo profundamente. Ainda assim, o sussurro continuava, baixo, um som contínuo e persistente que parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Era quase inaudível, mas trazia consigo a lembrança dos segredos que jamais poderiam ser esquecidos. Sabia, então, que o que fora desenterrado jamais voltaria ao lugar. O passado a havia consumido, e sua filha, agora, era herdeira desse fardo. No corredor escuro, a mãe parou, ouvindo sussurros desaparecerem no silêncio da noite, deixando apenas um vazio aterrador.